Boa tarde, meu povo! Hoje nós vamos falar sobre um carinha chamado Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Habsburgo e Bragança, mais conhecido como Dom Pedro II. Sabia que ele se chamava dessa forma? Tinha tudo isso de nome. Eu tive que ler, porque decorar eu não consigo. Mas vamos falar sobre essa figura importantíssima aí para o Brasil. Nós vamos fazer vários vídeos. Hoje eu vou falar mais especificamente sobre a infância, a triste infância desse menino, desse imperador que foi, né, pelo golpe da maioridade, tornou-se imperador aos 14 anos de idade. Mas vamos falar sobre a infância dele, depois a gente fala sobre o golpe da maioridade, aí a gente fala sobre o casamento, aí a gente fala sobre a idade adulta. Hoje vamos falar só sobre a infância. Vou tentar falar mais, né, sobre a infância, porque é tudo meio intrincado, fica meio difícil. Bom, o Dom Pedro II nasceu no dia 2 de dezembro de 1825 com 47 centímetros. Foi o sétimo filho do imperador Dom Pedro I com a imperatriz Leopoldina. Bom, se ele foi o sétimo filho, o terceiro príncipe a nascer aqui no Brasil, filho deles, quer dizer que ele não era para ser o imperador. Na verdade, não, mas conta aí que tinha uma maldição que um monge teria lançado aí, né? Que nenhum filho primogênito dos Braganças assumiria a coroa. E aí tá o Dom Pedro II para, né, corroborar essa maldição que foi lançada. Então ele não assumiu, ele não era o primeiro filho, foi o sétimo filho, o terceiro príncipe a nascer em terras brasileiras. Mas enfim, ele acaba, né, sendo o nosso Dom Pedro II, nosso imperador. Mas vamos falar um pouquinho aí. Ele governou o Brasil por 49 anos, 3 meses, 22 dias. Acabou assumindo o trono no dia 23 de julho de 1800, tô cheio de cola hoje, né? De 1840, ainda com 14 anos, e foi deposto 2 semanas antes de completar os seus 64 anos. Vamos falar então um pouquinho sobre essa criança. Primeiro vamos falar assim que já na adolescência ele era arredio, tímido, não gostava muito de festa, de baile, de cerimônia pública, não era um cara muito falante, apesar de ser muito culto. Alguns historiadores dizem até que ele se refugiava nos seus livros, né? Cara, a gente vai falar para frente, ele falava muitas línguas, ele gostava muito de leitura, mas algumas pessoas dizem que era um refúgio dele na triste infância que ele teve. É, ele não gostava muito das festas, alguns historiadores dizem até porque era um trauma que ele teve. Que, galera, presta atenção comigo. Em 1831, quando Dom Pedro I abdica o trono e sai fugido, ele deixa o filho lá dormindo. Tá lá o Dom Pedro II dormindo, né? Ele vai lá dar um beijinho no Dom Pedro e fala: tô indo, o menino nem vê. Quando ele acorda, no outro dia, ele acorda já com a coroa e o cetro em cima do berço e é levado, né, para ser, vamos dizer assim, apresentado com honras e pompas como um novo príncipe regente, porque ele não podia assumir como imperador, tinha 5 anos de idade, 5 anos de idade. Aí foi com honras e pompas e foguete, e isso e aquilo, e aí o menino meio, né, tô acordando ainda o que tá acontecendo comigo. Aí alguns dizem que esse gosto dele, esse não gosto dele, aliás, para festa, essas coisas vêm desse trauma de infância. Mas pensa, fala sério, cara. Que é isso, né? Você se acordado com foguete. E daí levaram ele a apresentar tipo o Rei Leão, né? Ah, que é o novo. Criança com 5 anos. Tinha acabado de descobrir que o pai. Será que ele entendia exatamente isso? Que o pai tinha ido embora e largado ele aqui. Pai. Horrível. A mãe tinha morrido um ano antes, depois dele nascer, né? A Paulina morreu um ano depois que ele nasceu. Aí o pai já tava com outra esposa. Aí foge, larga ele aqui. Né? Só leva tenso isso. Enfim. Mas vamos lá.
Ele foi, inclusive, por conta disso, ele foi chamado de órfão da nação por alguns historiadores, né? E ele se correspondia com o pai até a morte do pai, 3 anos mais tarde, depois de ter deixado o Brasil, ter se fugido do Brasil, né? Tem cartas dele com a sua letrinha miúda, de criança, todo, falando que sentia muita saudade do pai, de beijar-lhe as mãos, né? Que era uma forma de respeito que tinha e tal. Mas ele cresceu, cresceu. Algumas pessoas viam ele, as pessoas contam que ele era alto, cabelos loiros, bronzeados, olhos azuis intensos. Então você olhava aquele homem grandão, bonito, 1,90 m, gente. Tá? Que na sua adolescência, quando ele vai assumir o trono, ele não tinha tudo isso de altura, ainda o cetro é quase maior do que ele, um cetro de 1,72 m, quase maior que o próprio imperador. Mas tá, tudo bem, vamos lá. Lindo, loiro, olhos azuis, né, aquele homão, mas ele falava muito pouco, e alguns diplomatas até falavam, cara, o imperador não conversa, viam ele, assim, de uma forma muito... esse silêncio dele, ele só meneava a cabeça, tal, conversava, mas a galera não gostava muito disso, não, porque gostava, assim, né, os diplomatas queriam conversa, e ele mal, sempre sisudo, vestido geralmente de preto, tal, e não se vestia bem também, contam que aí ele usava umas meias de cera que a canela fina não ornava com o resto do corpo. Mas e por que ele não era um cara de conversar? Porque apesar de ter toda essa estatura, segundo consta, quando ele falava, ele tinha a voz meio fina. Então aí você olha aquele homão com a vozinha assim. Aí ele era meio traumatizado, também não gostava muito de falar, não. Só que isso fazia, não deixava ele assim com olhos muito bons pro resto dos diplomatas que vinham para lá e tal, e dava a impressão de ser um cara triste, mas agora vamos falar da infância mesmo dele, né? Bom, como eu falei, ele foi deixado aqui no Brasil, né? Literalmente deixado aqui no Brasil, mas ele acabou se apegando à dama que cuidava dele, né? Que ele vai se chamar, vai chamar ela de da dama, ela se chamava Mariana Carlota de Verna Magalhães e Coutinho, e ela era, vamos dizer assim, a babá dele, e ele se apega muito a ela, e ele chamava ela de da dama, e sempre estava buscando conforto, né, no colo dessa senhora portuguesa, né, ela era portuguesa e tinha vindo para cá. Bom, quando ele é abandonado no Brasil, né, é deixado como príncipe regente no Brasil, o Brasil vai passar por várias fases até ele poder assumir e tal, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, hoje é mais para falar sobre a figura dele mesmo. Ele teve 2 tutores, o primeiro tutor que foi deixado pelo próprio Dom Pedro I foi o José Bonifácio de Andrade e Silva, aquele carinha que ficou muito importante lá durante a proclamação da independência, né? Mas ele acabou sendo preso, ele não era um cara assim, teve bastante inimigo e tal, e mais tarde quem vai assumir a tutoria dele vai ser o Marquês de Itanhaém. E agora eu vou falar para vocês assim, por que eu digo que ele era um menino triste, por que né, olha, uma criança. Primeiro que com 5 anos de idade ele já estava aí com a bomba na mão, né? Ele deveria conduzir o Brasil e ele pega um Brasil assim extremamente dividido, cheio de revoltas, tá? Tanto que até chegar no golpe da maioridade ele era visto só como a única pessoa que poderia unir todo mundo e foi realmente, né? Bom, era tudo regrado. Vamos ver, olha que emoção essa infância do Dom Pedro II. Presta atenção com a emoção. Ele acordava às 7 horas da manhã, fazia sua toalete, né? Lavava o rosto, papapá, papapá. Às 8 horas ele almoçava. Para nós é tomar café, mas ele almoçava, né? Mas essa comida que era dada para ele era muito pouca, era muito regrada essa comida, porque o avô dele era um comilão, o pai também era bom de garfo, e aí eles queriam evitar essa vista dele, né? Ele deveria comer pouco, mastigando bem, né? Aí às 8 da manhã ele fazia a refeição sempre na presença de um médico, você pensa que está comendo com o médico te olhando. Bem emocionante, né? Das 9 às 11h30 da manhã ele tinha estudo, descanso, toalete para almoço. Aí ele, 1 da tarde ele almoçava, a refeição também era todo mundo ali, o médico, a camareira, todo mundo em volta dele. As pessoas não podiam conversar com ele, tinha as pessoas só deveriam responder o que ele falava. Eu
Crianças tinham de 5, 7 anos de idade. Presta atenção na situação, gente. Só podiam responder os assuntos que tinham que conversar com eles, eram assuntos científicos, sobre o tempo, não poder deixar ele triste, nem nada. Aí, após o almoço, ele não podia fazer exercício, não podia descansar, não podia nada, tinha que ser muito light tudo, né? Aí, às 4h30, ele tinha um passeio de meia hora, só ali no passo, né? Ali no palácio, ele não podia sair para fora. Muitas vezes via ele fazendo esse passeio, remando um barquinho, ele mesmo remando um barquinho com a galera ali sentada olhando para ele. Ele também só poderia visitar as irmãs que ficaram aqui no Brasil com ele depois do almoço, e depois que o quarto dela estivesse arrumado, que não tivesse bagunça nenhuma e roupa nenhuma dentro do quarto. Aí, depois das 4h30, ele tinha uma nova troca de roupa, se ele tivesse só muito para passear. Fazia a toalete, fazia uma leitura, às 8 horas, orações, que era a parte que ele mais gostava. Às 9 a ceia, né, a janta, e aí ele fazia uma leitura novamente, e às 10 ele tinha que dormir. Ele teve sempre uma saúde bem frágil, ele herdou do pai a epilepsia, assim como Dom Pedro I, o Dom Pedro II também era epilético. Mas, mesmo com tudo isso aí, né, com todas, ele só vivia estudando, gente. Pensa que criança feliz, só vivia estudando. Aos 7 anos, aí conta-se que ele já falava inglês fluentemente, conseguia conversar com diplomatas em inglês fluentemente, com 7 anos. E ele, como eu falei para vocês, algumas pessoas dizem que ele se refugiou muito nos livros. Veja bem, ele falava fluentemente, fora o português, ele falava alemão, francês, inglês, italiano, espanhol, provençal. E também ele estudou e começou a traduzir alguns livros do grego, também falava latim, hebraico, russo, árabe, sânscrito e tupi-guarani. E ele gostava muito de ser, inclusive, fotografado com livros e tal, mas isso já quando ele ficar mais velho. Mas foi mais ou menos essa a grande infância feliz, né, do Dom Pedro II. Vocês sabiam de tudo isso que eu contei para vocês? Aposto que muita coisa vocês não sabiam. Essa semana a gente volta para falar sobre adolescência, o casamento, e depois a gente vai falar mais aí sobre a vida adulta do Dom Pedro II, porque a gente fala muito que o pai dele era um sem vergonha, né? Mas Dom Pedro II não caiu muito longe no pé, não, tá? Mas por hoje é só, gente. Demorei, né? Beijinho!